Boa noite, Feliz Natal para todos. Como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Vamos refletir um pouco nessa noite sobre o verdadeiro significado do Natal. Muitos dimensionais que já estão conscientes da história, do que de fato aconteceu no decorrer dos anos após aquela presença especial que tivemos na Terra, do nosso amigo Emmanuel, junto com os nossos parceiros dimensionais, as 49 raças. Muita coisa foi deturpada, manipulada por parte daqueles que estavam no poder, porque necessitavam utilizar daquela ferramenta para obter mais controle político, social, religioso. E é isso que nós temos que compreender. Infelizmente, muitos querem apenas receber presentes, querem estar enchendo a pança, né, na noite de Natal, mas temos que trazer uma nova consciência, e é isso que importa. Não estamos aqui para julgar ou condenar qualquer festividade, mas termos consciência do que significa esse momento. Apesar da grande manipulação que aconteceu na história, nós temos sim que utilizar desse momento para gerar uma frequência positiva entre as pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas eu gostaria de relembrar um vídeo que nós soltamos no início do canal, tão lembrado? Sobre o Natal. Vamos rever esse material para que a gente possa refletir um pouco sobre muitas coisas nessa noite feliz que estamos aqui reunidos. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos refletir sobre a verdadeira história por trás do Natal. Afinal, o que significa essa data? Por que será que muitos países, muitas culturas têm esta data como algo especial para a humanidade? Um momento de celebração, de festa, de harmonia, de união entre as pessoas. Mas será que essa data está realmente relacionada ao nascimento de Jesus Cristo, aquele que veio salvar a humanidade do pecado, que a Igreja e todas as tradições cristãs cultuaram como a imagem daquele que veio trazer a boa nova para a humanidade? Primeiramente, nós temos que entender que Jesus não nasceu, ele chegou aqui, e não foi em 25 de dezembro. Essa data está relacionada a outros mitos, outras celebrações que muitos chamam de pagãs. Então nós temos que entender o que de fato aconteceu. Jesus Cristo foi um ser que chegou na Terra, isso é fato. O nome dele era Emmanuel. Em certo momento ele se manifestou e não foi em 25 de dezembro. Sabemos que ele não nasceu, ele veio direto. E a estrela de Belém, que muitos dizem, na verdade era a nave que trouxe o menino Jesus para a Terra. Sim, ele chegou adolescente, como um jovem, e permaneceu aqui até o momento da sua transmutação, momento que ele retornou para as dimensões superiores, assim como está descrito nos textos bíblicos, não é? Então, o que será que aconteceu para que Roma, a Igreja Católica, associasse o nascimento de Jesus, ou a chegada de Jesus na Terra, com essa data, 25 de dezembro? Primeiro a gente tem que entender a origem dessa celebração, que está totalmente relacionada ao culto ao Deus Sol. Isso vem de tradições e povos muito mais antigos, como por exemplo na Suméria. Nós sabemos a presença dos Anunnakis, nós sabemos a presença de certos seres que colonizaram a Terra. E eles tiveram uma grande influência naquela região, a região da Mesopotâmia, em modo geral, que era a antiga Suméria. Nós sabemos que ali haviam muitos mitos, principalmente relacionados a certas divindades sumérias, que eram os Anunnakis. Depois de um tempo, surgiu o mito da presença de Semíramis e Nimrod. Se vocês forem pesquisar sobre este casal, eles tiveram um filho, segundo a mitologia, chamado Tammuz, ou Duzu, em sumério. Este ser foi associado à divindade solar. Outros povos fizeram referência ao mesmo ser. Tammuz
foi associado a Horus no Egito e depois na Índia, na Pérsia e depois posteriormente também na Grécia, a divindade Mitra. E muito tempo depois, os romanos receberam a influência dessa cultura persa, indiana e grega e associaram a imagem de Mitra ao deus Sol, que eles tinham como adoração e culto, que estava relacionado também aos Anunnakis. Essa mistura entre essas divindades solares foi associada a uma antiga celebração relacionada ao solstício de inverno, que muitos povos nórdicos realizavam, como exemplo a celebração Yule, que depois veio a se tornar a celebração do Sol Invictus em Roma. Então, toda essa relação direta com essas divindades pagãs, que estão muito relacionadas aos Anunnakis, estão diretamente relacionadas à celebração do Sol Invictus, ou o solstício de inverno. Por quê? Para aqueles povos, a presença do Sol no solstício de inverno, que iniciava mais ou menos no dia 21 de dezembro, era o momento que o Sol ficava mais tempo no céu. O que significa isso? Que eles celebravam a possibilidade de ter mais tempo para a colheita, era um momento de fertilidade, de abundância, de prosperidade. Então, a divindade Mitra, assim como Tammuz, Horus e outros, foram associados ao Sol justamente por essa conexão entre o solstício de inverno com esses personagens. No caso de Roma, eles cultuavam a divindade Mitra, que era o deus da luz, no dia 25 de dezembro. Então foi associado a Mitra essa celebração do Sol Invictus pelos romanos, que ficou conhecido também como a Saturnália, que era uma semana que servia para homenagear Saturno, ou melhor, o deus da agricultura. Só que tudo isso não tinha absolutamente nada a ver com a história da presença de Jesus Cristo na Terra. O que ele realizou, a presença dele e o que de fato aconteceu diante da história que ele deixou e o seu legado, não tinha absolutamente nada a ver com essas culturas, mitos e celebrações destes povos. Então, a partir do século IV, antes disso, na verdade, o imperador Constantino já estava oficializando o cristianismo como religião oficial de Roma, sendo que eles haviam perseguido todo esse movimento dos seguidores deste personagem que passou pela Terra durante mais de 300 anos. Então, ninguém sabia realmente a data de nascimento de Jesus. Eles criaram uma situação com interesses políticos e adotaram o cristianismo como religião oficial de Roma, substituindo os cultos ao deus Mitra e outras divindades, ligados aos Anunnakis, para Jesus Cristo. Trocaram de lugar. Mitra saiu, entrou Jesus Cristo. E toda a tradição vinculada a Mitra, a esses deuses, que tiveram vários nomes, como eu expliquei, foi colocado na imagem de Jesus Cristo. Então, a partir do século IV, o Festival do Sol Invictus começou a mudar de figura. O homenageado não seria mais Mitra, seria Jesus Cristo. Então, associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz que traria a salvação para a humanidade. E essa celebração ficou conhecida como o Natal, a Natividade, ou o Nascimento de Jesus Cristo. Tudo que vocês conhecem como celebração e história do Natal, na verdade, vem desses mitos, dessas divindades que eram cultuadas em relação ao sol, ao solstício de inverno. Esta é a verdade. Então, todos aqueles costumes de celebração do sol foram se infiltrando nas festas natalinas. A tradição do Yule, a tradição egípcia, a tradição persa, a tradição grega e a tradição romana, que, como eu expliquei, estava relacionado a Mitra. Particularmente no caso da celebração dos nórdicos, a festa de Yule, toda aquela celebração relacionada a presentes, a decorações, enfeites das árvores, vem deles. Então o Natal pegou muito dessa cultura dos nórdicos na celebração de Yule, do solstício de inverno. Já os romanos, na tradição do Sol Invictus, trocavam presentes, celebravam aquele momento de forma muito alegre. Então toda essa tradição foi passada para o Natal. Existe um mito relacionado a Tammuz, que quando ele morreu, ele foi colocado abaixo de um pinheiro. E as pessoas celebravam deixando oferendas e presentes abaixo desse pinheiro. Daí que vem a origem da árvore de Natal. Por isso que as pessoas usam até hoje o pinheiro,
E associado a isso, ainda temos a imagem do Papai Noel. O que seria esse ser? Nós sabemos que existiu um bispo da igreja, existiu um personagem chamado São Nicolau, ou Santa Claus, né? Ele era um ser que era muito bondoso, segundo consta a história, e ajudava muitas pessoas na época da celebração do Sol Invictus. E ele também tem uma relação direta com a tradição nórdica, ligado a Odin, aos festivais do Yule. A gente sabe que esta imagem do Papai Noel, na verdade, foi institucionalizada e associada ao Natal pela Coca-Cola em 1931. Inclusive a cor vermelha da sua roupa tem relação com uma propaganda, uma divulgação de marketing que a Coca-Cola fez na época. E as pessoas adotaram a imagem do Papai Noel, né, de São Nicolau, para essas festas de Natal. Teve uma grande influência da Coca-Cola para ter essa imagem que nós temos hoje aí do Papai Noel, né, do velhinho, vem da Coca-Cola. Então, gente, o que fica claro para nós? Nós fomos condicionados a acreditar numa data que não tem absolutamente nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. Ou melhor, com a chegada dele aqui na Terra. Mas sabemos que foi aproximadamente em torno do mês de outubro que ele chegou aqui e permaneceu por muito tempo aqui. Ele já tinha vindo várias vezes antes, né? E possivelmente a presença dele também criou a associação com essas divindades no passado. Então todos esses seres, de certa forma, têm relação com os Anunnakis e também têm relação com a presença dos dimensionais. Como nós falamos, ocorreu muita confusão por trás desses mitos, dessas histórias, né? E muita manipulação também. Então hoje, nessa data especial, nós estamos aqui comemorando, né, esse momento em família, entre amigos, celebrando a harmonia, a paz, o amor, a consciência de união entre todos. Isso é importante, mas não vamos nos esquecer de buscar o conhecimento, buscar a verdade por trás de todas as coisas, né? Infelizmente, a Igreja Católica distorceu tudo, manipulou tudo. Ela está usando uma história que era de outras tradições, até hoje, enganando a população com essa ideia do nascimento de Jesus. E o presépio? A igreja se utiliza da imagem do presépio para demonstrar, na verdade, esse culto ao Deus Sol, esse culto às divindades, tá? Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eles mascaram a imagem de Jesus Cristo só para a população achar que está ali cultuando a divindade cristã. Quando vocês perceberem o Papa ou alguns clérigos carregando um cetro com um grande sol, existem muitos símbolos do Sol Invictus que estão ali demonstrando a referência e mostrando na cara do povo a verdade de quem de fato eles têm a adoração, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus foi associado ao Deus Sol. A imagem de Jesus Cristo, criada pela igreja, por Roma, não tem nada a ver com a verdadeira identidade e quem foi Jesus Cristo na Terra. Ele existiu, ele esteve presente, muitas histórias que foram contadas no Evangelho são reais, 30% delas, o resto foi manipulação dos estudiosos, dos clérigos, dos papas, dos concílios romanos, que colocaram os mitos pagãos dos seus cultos às divindades, como nós explicamos, na história de Jesus Cristo. E para fechar com chave de ouro, não é? A hipocrisia da igreja, e para mostrar na cara da população a presença dos verdadeiros membros da Igreja Católica, eles colocaram o presépio esse ano completamente diferente do presépio de anos anteriores. Sempre mostravam Jesus Cristo, Maria, José, os reis magos, no presépio tradicional. Este ano apresentaram um presépio no Vaticano escancarando a presença dos Anunnakis, escancarando a presença do astronauta que chegou à Terra, escancarando a presença dos Igigis, os astronautas que observavam a Terra do alto e desceram para ter relação com as mulheres da Terra. Os Anunnakis, juntamente com os Igigis, controlam tudo, e eles escancararam nesse presépio desse ano a presença deles. Mostraram a divindade Semíramis, mostraram ali, né, através daqueles bonecos, escancaradamente, um Igigi por trás de um astronauta. Realmente é para zombar da cara do povo, né? Então, a busca do conhecimento para desvendar as verdades por trás do Natal é importante, mas isso não significa que nós vamos deixar de celebrar este momento, né, onde as pessoas se reúnem e estão juntas em família para celebrar este momento tão especial. Isso não significa que não vamos comemorar esta data, né, o nosso solstício, que aqui no Brasil não é nem inverno, mas não vamos ficar adorando o sol, né, e muito menos acreditar que Jesus Cristo nasceu. É apenas um simbolismo.
Nós sabemos da presença de Emanuel na Terra e vamos conduzir nossa consciência para a verdadeira história e o verdadeiro objetivo da presença dele aqui na Terra, que foi despertar os dimensionais para o compromisso. Então vamos celebrar este momento para despertar os dimensionais, para que todos possam entender que este dia é um dia de transformação, de nascimento, ou melhor, de renascimento, para que a gente possa transformar o mundo e a nossa vida, para que a humanidade possa ter melhores condições, dignidade, conhecimento, sabedoria, frente a todas essas verdades e mentiras que foram colocadas diante de nós. Então, eu desejo um Feliz Natal para todos, uma boa comemoração de solstício de inverno e vamos em frente, sempre em busca do conhecimento, em busca da verdade. Fiquem com Jesus. Feliz Natal! Bom, pessoal, acho que o vídeo deixou bem claro, né, como que a história foi manipulada. Independente dessas mitologias antigas, da presença dos Anunnaki, de todo o trabalho que eles fizeram para corromper o que de fato aconteceu naquela época, quem era Jesus Cristo, Yeshua, quem eram aqueles que estavam junto a ele, realizando aquele trabalho, não só naquela região. A gente vai descobrir coisas incríveis com relação à presença de Cristo. Eles mudaram a história completamente. O que está ainda resguardado em alguns evangelhos é o que sobrou daquilo que poderia ser apresentado dentro dos interesses dos grandes manipuladores da história, principalmente dos romanos, que usurparam aquele conhecimento, aquela história, para que pudessem utilizar como ferramenta de controle. Independente de qualquer coisa, a frequência trazida por Emanuel na Terra foi real. Ele esteve presente e está presente até hoje. Nunca foi embora. A gente sabe o que aconteceu. Mas, se nós ficarmos aprisionados nessa vertente religiosa, nesses rituais, nesses condicionamentos, acreditando em uma data com um nascimento que nunca aconteceu, porque sabemos que ele chegou diretamente, permaneceu aqui e está até hoje. Ele pode aparecer para qualquer pessoa, se ele quiser. Toda essa confusão que foi gerada por parte do governo oculto, ligado às religiões, nós temos que entender por que eles fizeram isso. Justamente para impedir que o personagem principal, o protagonista dessa história, não fosse conhecido, junto ao conhecimento que ele trouxe, de verdade. Porque senão a humanidade estaria livre, completamente liberta do GO. Sabendo disso, era uma ameaça, e o que aconteceu na época foi algo absurdo, um movimento de propagação e de expansão dessa luz que chegou na Terra. O GO, através dos romanos, de alguns grupos religiosos na época, como o judaísmo e outras vertentes que estavam ligados aos gentios, como eles diziam na época, não permitiram que aquele movimento de propagação por parte dos dimensionais e do grupo de Emanuel e Lilith, que estava presente aqui na Terra, não fosse revelado o segredo da vida eterna. Que segredo de vida eterna, Rafael? Sim, como iríamos vencer a morte. Esse foi o principal conhecimento deixado por Cristo, junto com a frequência do amor. Agora, eles deixaram apenas aquilo que era de interesse do romantismo de Roma. Roma, romantismo, ou seja, vamos deixar a história com uma frequência que as pessoas fiquem apaixonados por esse ser, sigam através da fé, obedeçam nossas diretrizes, e nós teremos o controle total com uma ideia de salvação. E depois que nós celebrarmos o momento do nascimento dele, que nunca aconteceu, na verdade, ele chegou aqui direto e foi embora depois, vamos trazer uma ideia que muitos ficarão emocionados. Ele morreu, foi crucificado, coitado, e depois voltou a viver e mostrou para todos que não morria. Isso foi até bom, né? Pelo menos isso eles deixaram, para as pessoas pensarem um pouco, como é que o cara morre na cruz, depois ele volta depois de 3 dias
e continua vivo, a gente tem que se questionar para onde ele foi depois disso. Ninguém se pergunta, né? As pessoas acreditam em algo e ninguém se questiona. Mas é justamente esse o ponto. Por que será que a instituição religiosa romana, a igreja, que manipulou e roubou toda essa história para ela e distorceu tudo através de Paulo de Tarso, principalmente, por que que até hoje as pessoas continuam acreditando em uma instituição falida? É só olhar para a cara daquelas pessoas lá dentro. Dá até nojo de ver o semblante daqueles seres ali. Um monte de zumbi tentando mostrar que tem alguma consciência. Gente, é uma vergonha isso. Mas as pessoas estão despertando. Independente de qualquer coisa, independente da sua fé religiosa, independente da sua família, independente do que você pensa e acredita. A frequência de Emanuel na Terra permanece até hoje. E não tem nada a ver com Igreja Católica ou qualquer movimento cristão. Isso foi uma manipulação que aconteceu por esses grupos que queriam usufruir e se aproveitar, né? Um marketing que fizeram em cima do conteúdo que Emanuel deixou postado aqui na Terra. Então, nós temos que entender que o Natal, essa celebração com a chegada de Emanuel na Terra, com a nave de Ofiucos, para iniciar o compromisso junto aos dimensionais, permanece até hoje. E o que nós estamos fazendo? Vamos comemorar o Natal hoje, mais uma vez. Vamos celebrar, encher a pança, né, de chester, de peru assado. Vamos beber vinho, comer aquelas castanhas secas, né, que trava aqui na garganta. Você não consegue nem engolir aquela farofa também. Para quê? Feliz Natal, vamos abraçar nossos familiares, vamos trocar presentes. Tá, mas qual o real sentido de estarmos reunidos hoje, celebrando esse conhecimento que nós estamos descobrindo e recebendo deles? Porque eles estão até hoje. O Natal que nós estamos comemorando hoje, a frequência da presença deles permanece desde aquela época até hoje. Então é muito importante a gente trazer essa consciência nessas datas de fim de ano. Não é porque estamos reunidos porque alguém passou pela Terra e morreu em sacrifício da humanidade para nos salvar. Não. Primeiro que ele não morreu, não veio para salvar ninguém, ele veio para trazer a verdade, para bater de frente contra o governo oculto na época. Ele veio para sacudir a consciência dos dimensionais. E o que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo até hoje, diante da presença de Cristo, Emanuel? Vamos comemorar mais um Natal, mais uma vez, mais um ano de festividades, de rituais pagãos, romanos, persas, gregos, egípcios, nórdicos, não importa. Todos os povos comemoravam essas datas, com muitos deuses antigos, referência aos Anunnaki. E nós estamos repetindo esse padrão. Quer dizer que não podemos mais estar reunidos no Natal com a nossa família, nossos amigos? Claro que não. Não é esse o ponto. Nós temos que entender o lado das pessoas, mas não vamos julgar. Ninguém vai chegar no Natal hoje e vai sair condenando e mostrando o vídeo do Rafael aqui, né? Para as pessoas até chorarem de desespero por perceberem a grande manipulação que houve. Não, vamos respeitar. Eu estou falando para vocês que estão aqui. Para vocês que estão escutando, estão assistindo e ainda vão assistir esse vídeo. Não importa se é Natal, Réveillon, Páscoa, aniversário, qualquer data comemorativa. Se traz uma frequência positiva, vamos aproveitar essa energia para programar o nosso futuro e levar o conhecimento à luz para as pessoas. Vamos aproveitar, porque as pessoas estão abertas nesses momentos. Elas estão mais sensibilizadas, né? Então, o conhecimento está escancarado. A verdade está aí para quem quer ver. Não adianta a gente insistir e bater de frente e querer impor nada para ninguém. Basta que a gente seja o exemplo. Basta que a gente traga um pouco de compreensão para as pessoas. Sendo o exemplo na nossa vida. Não adianta também ser hipócrita, né? Dizer uma coisa e fazer outra. Temos que estar vigilantes em relação a isso.
Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, eu sei que poderíamos estar conversando aqui sobre esse assunto a noite inteira, mas eu gostaria que nós, hoje, realizássemos um movimento diferenciado com nossos amigos, familiares, com quem quer que nós estejamos. Mesmo você que estará sozinho, sozinha, nessa noite de Natal, vibre positivo, traga algo para a humanidade, faça um movimento para converter essa energia de manipulação que aconteceu na história em cima de um personagem que está presente até hoje entre nós, muito conhecido por nós, e vamos converter essa energia em algo positivo, porque o Natal está aí. Para nós que estamos conscientes do que realmente está acontecendo, todos os dias é motivo de celebrarmos. Todos os dias devemos nos relacionar uns com os outros da mesma forma que fazemos neste dia de Natal. Que isso sirva de exemplo para nós, para que a gente possa, de fato, transformar esse sistema, realizar nossos compromissos aqui na Terra. A manipulação do GO está aí, já sabemos dessa história. Papai Noel, Coca-Cola, Tammuz, Mitra, não importa se era algo manipulado, se foi distorcido, tudo bem, o conhecimento está aí para todos. Agora, o que nós vamos fazer da nossa vida? O que será de hoje à noite para muitos de nós? Cada um de nós está carregando uma responsabilidade. Cada um de nós pode fazer a diferença a partir de hoje, nessas datas especiais. Porque as pessoas que têm maior abertura para nos ouvir estão reunidas, inclusive abertas à nossa frequência. Então, o que nós estamos levando de presente de Natal para as pessoas? Para que a gente possa caminhar de mãos dadas e não deixar que, mais uma vez, todo o conhecimento, tudo aquilo que nós estamos recebendo hoje, mais uma vez, por Emmanuel, Lilith, pelos nossos parceiros das estrelas, que estão aí trabalhando da mesma forma que eles estavam naquela época. Foi a mesma coisa que aconteceu. Mas agora não haverá a perseguição. Agora será diferente, porque somos muitos e não vamos deixar o fracasso e o medo, a covardia tomar conta de nós. Nós vamos ser corajosos, seremos vencedores e vamos sim celebrar esse Natal vibrando cada vez mais alto, para que possamos concretizar nosso compromisso aqui na Terra, em parceria com os nossos amigos e com toda a humanidade. E ele está voltando. Apesar de estar presente, ele vai se revelar. Todos vão conhecê-lo. Nós vamos ficar em choque quando a grande revelação acontecer. Se preparem. E vocês são privilegiados por estarem aqui e já terem um pouco mais de compreensão das coisas. Feliz Natal, fiquem bem e busquem o conhecimento.